admirável, seja bem-vindo ao DramaCast. O podcast a gente fala um pouquinho sobre arte e a gente discute um pouquinho desse tema que é tão amplo. Hoje a gente está aqui com a Nathalie e eu, que sou a Bruna, prazer, e a gente está aqui com uma convidada super especial. Essa é a Rose, ela veio hoje nos contar um pouco sobre a sua vivência dentro do mundo das artes cênicas no geral. E se apresente um pouco pra gente. Bom, meu nome é Rose Gajewski. Eu trabalho com arte desde sempre, vida toda, né? Segundo minha mãe, eu não precisava de uma madeira se eu tivesse lápis de cor. Então, já era a minha maneira de me expressar. A minha formação é História da Arte, Artes Cênicas, Música e Artes Visuais. Eu me especializei em Artes Visuais e fiz uma extensão em História da Arte. Que pouquinha coisa. E desde então eu trabalho dentro de sala de aula plantando a sementinha da arte. É isso. Nossa, bem pouquinha coisa, né? Olha que delícia. Então, Rose, fala um pouquinho mais pra gente sobre como que foi esse seu encontro com a arte, assim. O que te fez entrar no teatro? Como é que foi essa faísca inicial? Especificamente sobre o teatro, eu estava fazendo... Eu não tinha outra opção senão fazer faculdade de arte, né? Só que o meu foco não era teatro, o meu foco era artes visuais, né? Eu sou ilustradora, então eu queria era desenhar, enfim. E aí, no primeiro semestre, tudo ok. No segundo semestre, eu vi ali que tinha teatro e que eu era obrigada a fazer, tinha as cadeiras de teatro. E eu fiquei desesperada, porque eu sempre fui extremamente tímida, muito tímida. Ah, não queria Quem fazer olha, teatro. Quem Não olha, não pensa. Então, é verdade, né? As pessoas falam, tímida, nada. Muito tímida. Responder presente na escola, para mim, era um desespero, era horrível, de verdade. E eu pensei em desistir da faculdade. Quando eu vi que tinha teatro, eu falei, não vou fazer isso. Eu não consigo imaginar me expondo e não vou fazer. E decidi continuar, né? A minha mãe, né? Não, tenta. Eu tinha febre antes da aula de teatro, para vocês terem uma ideia. Ah, literalmente? Literalmente. Cara, dava dor física. Sim. Na noite anterior, eu tinha febre. Eu tinha ânsia de vômito. Eu ficava muito mal, fisicamente. E aí, claro, né? Tinha muitos alunos na sala. Era um anfiteatro na faculdade, né? Aquele formato de anfiteatro. Sei lá, uns 40 alunos, talvez. E o professor chamava sempre quem? Eu que estava assim, ó, embaixo da cadeira. Aluna Ele sim, vamos fazer aqui um improviso, sempre. E eu não ia, eu queria morrer, sempre. E ele dizia, sempre, primeiro semestre foi horrível, ele falava, tu não vem, tá bom, então eu te reprovo, não faz mal. Então vem, não sei quem. E eu odiava aquela pessoa, do fundo do meu coração. E imaginei muitas formas dele sofrer acidentes, assim. Mas foi passando o semestre e eu fui, como eu já falei para vocês, né, algumas vezes nas nossas conversas de antes, eu fui vindo para frente, na sala de aula, fui ficando interessada. Com o tempo, ele disse, aquela pessoa que está assim, na primeira aula está assim, ó, me chama, não interessa. Interessa aquele que está embaixo da cadeira mesmo, que não quer ser chamado, né? E aí eu comecei a me interessar pela história do teatro, porque a gente não fazia só espetáculo, né? Não fazia só palco. A gente fazia o cenário, a gente fazia a música, a gente fazia história, toda aquela coisa. E aí, por aí, ele foi me captando, assim. E quando eu vi no segundo semestre, eu já andava com ele pela faculdade, com fantoche, virou amor. É porque a galera acha que essa conexão com o teatro só acontece através da atuação, né? Não, pode ter uma conexão com todas as vertentes. Existem muitos outros tipos de arte sem ser só a atuação dentro do teatro. De maneira geral, a pessoa que é artística, que se interessa por arte, qualquer arte, eu sempre falo isso, né? Que é muito difícil, tu é apaixonado por música, tu não te interessar por cinema, por dança, por história em quadrinho, está tudo conectado. Parece estar sempre
correlacionadas. Sim, sim, é uma linguagem, né? A arte é uma linguagem. Tu tem mais tendência para essa ou para aquela, mas muito difícil. Alguém apaixonado Mas, por uma linguagem não... Todas são conectadas, né? Sim, tá, como disse a Nathalie, tá tudo junto. Tá, então, a gente sabe que você sempre teve uma ligação com a arte, mas em qual momento que você decidiu seguir como professora, como docente nisso? Então, quando eu entrei na faculdade, essa especificamente era para isso, era para licenciatura, né? Era para ser professor. Mas eu não me imaginava, como pessoa tímida, eu não me imaginava dando aula, né? Não tinha como. Turma de 40 alunos. Imagina, né? Não passava pela minha cabeça. Então, assim, eu entrei porque era a opção que tinha, de novo, né? Pensando nas artes visuais, no desenho, na pintura, enfim, na escultura, que era o meu negócio. Só que lá, sei lá, no segundo ano de faculdade, tinha estágio obrigatório. Tu tinha que ir para dentro da sala de aula. Assim como fui obrigada a entrar no teatro, teve essa coisa. Então, eu me lembro, o primeiro dia que eu entrei em sala de aula era em dupla. Então, eu escolhi, claro, uma amiga bem próxima, era uma pianista maravilhosa, tal, a gente andava sempre junto. E aí, a gente entrou, era um 8º ano. E eu era bem novinha, eu tinha 20 anos, assim, né? E aí, eu me apaixonei. Eu pensei, gente, é isso que eu quero. Eu olhei para aquela turma assim, e eles muito entusiasmados porque a gente escolheu música. Como ela era uma musicista, né, é uma pianista, a gente escolheu esse tema. Então a gente fez muita coisa prática, muita brincadeira com voz e tudo. E eu achei aquilo lindíssimo. Meu Deus, era disso que eu tinha pavor? Então, e eu estava sentada na mesa, assim, ela estava no fundo da sala e a diretora entrou e falou, tá, vai para o teu lugar, cadê a professora? Ela achou que eu fosse aluna, né? Porque, não, eu sou professora. Não é, tá bom. É que tem uma cara de jovem, né? Olha só. Tinha, né? Com 20 anos eu tinha. Uma cara de jovem. Eu tinha. No 8º Então ano, foi assim. misturando com as crianças. As duas coisas foi no susto, tanto o teatro quanto da aula, não esperava. E quando eu vi, era o que eu mais amava fazer. Quando a gente dá esse salto de fé, quando a gente encara esse medo, a gente percebe que é muito menos ameaçador do que a gente Todos imaginava. os medos, né? A vida é feita de desafios, né? Sim. Só que, assim, alguns a gente sabe, né? A gente se propõe, né? Eu não me propus a esses desafios, assim. Quando eu vi, eu tive que fazer, né? Dar aula foi muito menos doloroso do que me expor no teatro. É porque já estava mais acostumada, por acredito que sim, né? Acredito que já tinha passado pela coisa do teatro, né? Esse professor que comecei odiando hoje, assim, eu lembro de coisas que ele me dizia, assim, ele é meu mentor, assim, ele mudou minha vida, né, gente? Como é que eu ia dar aula se eu não tivesse passado por isso? Eu nem imagino o que eu ia fazer, assim. E não é nem só no quesito arte, né? No quesito você ter você desenvolveu realmente a coragem de se expor para o mundo, Sim, né? Porque... capacidade de se comunicar, Exatamente. né? Porque é isso que tu desenvolve, assim, são maneiras de se expressar, maneiras de se comunicar. E uma coisa que eu aprendi muito no teatro, a gente não deixa de ser tímida. Eu não apertei um botão e deixei de ser tímida. O que acontece é que a gente aprende a reconhecer. É isso que eu sou assim. O que eu posso fazer com isso? Sim. Eu aprendi a lidar com a timidez. Por isso que as pessoas falam, como é que tu pode ser tímida? Dar aula, sei lá, 40 anos dentro de sala de aula, né? Como é que pode ser tímida? Mas é isso. A gente aprende a lidar com todas as coisas. Os defeitos e as qualidades que a gente tem, né? Com tudo a gente tem que aprender a lidar. Tem coisa que tu aprende, tu supera, tu deixa de ser aquilo. Mas timidez é uma coisa que não tem como. Tem coisa que tu simplesmente né? Só que tu aprende a conciliar com as coisas com as áreas da tua vida, né? E isso. O teatro ajuda demais nisso. Demais. Pegando nesse ramo, qual que tu acha que é o impacto da arte na vida das pessoas e o que isso gera na sociedade como um todo e nos indivíduos como um só? Dá pra ver que tu tem muita experiência com as qualidades da arte. Com todas, Com todas as áreas, no caso? Isso, eu perdi a palavra. Então... eu acho que a arte muda a vida.
A minha mudou completamente. Então, assim, não é uma coisa que eu li num livro, uma coisa que eu aprendi, que eu tenho que passar para os alunos. Eu vivenciei isso, né? Eu sempre costumo dizer que a pandemia foi uma prova disso, né? A pandemia foi aquela loucura, aquela tristeza. E se não fosse a arte, todo mundo teria enlouquecido muito mais do que enlouqueceu. Se não fosse um livro, um filme, um vídeo, uma música, o maluco dançar sozinho dentro de casa, como eu fiz muito. Muitas pessoas se encontraram na arte durante a pandemia. Sim, eu acho que também, assim, é por isso que a arte dá medo em algumas pessoas que não entendem essa riqueza, né, da arte. Porque a arte te liberta, né? Te dá uma liberação em algumas coisas, te valida algumas coisas que assustam algumas pessoas, né? A pessoa que quer viver dentro da caixinha e que quer que tu viva dentro da caixinha, tem medo da arte, né? Porque qualquer arte, a dança, o teatro, no meu caso, como eu era muito tímida, hoje eu tenho consciência de que desenhar era a minha arte, por isso que é uma arte solitária. Eu não preciso de mais ninguém, né? Eu botava meu cabelão aqui, ó, na frente, com meu papel, desenhava, não saía para o recreio, não fazia nada. Mas eu estava me expressando. Sim. Eu estava colocando isso, essa incerteza, essa insegurança, o que fosse ali. Então, a arte, qualquer linguagem artística, modifica a criatura. Vai e a muito gente além, vê... né, do papel, vai muito além da tela, é algo quase não tangível, assim. Sim, com não certeza. Palpável. Muito Acho que por isso subjetivo. que dá tanto medo, é muito subjetivo. É muito subjetivo, tu não consegue chegar, eu vou pegar isso aqui, vou destruir isso aqui, sim, e essa pessoa não vai... Não, depois que te pega, pegou. E isso eu vejo em sala de aula, né? Aquele aluno como eu, super tímido, ele não precisa se expor, não precisa ir lá na frente virar um ator. Não, só dele estar nesse meio, nessa bolha, né? Nessa bolha acolhedora que é a arte, né? Ele já... Eu vejo comentário de professores, né? Mas como é que essa criatura está no teatro? Sério que está no teatro? E assim, no próximo ano, no próximo semestre, o professor fala para mim, mas é outra pessoa. É inevitável, né? Cresce que nem um fungo, é um horror. É isso. Depois que te pega, já era. Então, assim, o meu papel, esses anos todos em sala de aula, é isso. É plantar a sementinha. E tem gente que já está florescendo, né? Já está com a árvore toda ali, né? E é isso. Porque é realmente algo que a gente não consegue, por exemplo, eu não consigo pegar e ensinar o amor à arte para um aluno, né? Eu tenho como plantar a sementinha para que ele vivencie dentro da experiência dele, dentro das circunstâncias da própria vida dele, ele consiga experienciar o que é você estar em contato com a arte, né? Porque, como eu disse, não é só o contato com o livro, o contato com a tela, sim, o contato com o papel. E é de casa, né, Bruna? É de casa. Então, assim, as crianças que são estimuladas a ouvir música, a ler, enfim, né, a dançar, essas crianças é que já estão com a árvore toda florescida, né? Aí a gente precisa só regar, né? Mas é como tu disse, alguns tu precisa apresentar a possibilidade. Sim. Né? E são endurecidos, mais resistentes. Eu me lembro que contigo teve uma conversa que eu falei de eu sou super fã de uma compositora, cantora, mas vocês não vão saber, vocês não vão conhecer, né? E eu disse, a Marina Lima. E tu ficou ofendidíssima, falou, como assim? Eu sei quem é. Eu fiquei super feliz, assim, porque isso é de casa. Sim. Te foi apresentado isso. Vou falar que isso aí eu descobri sozinha, porque a minha casa não é uma casa muito assim de, tipo, esses gostos, Mas te foi apresentado em algum momento e tu foi buscar. Tu foi buscar o que conversava contigo. Sim, me foi apresentado, assim, principalmente no quesito internet, né? Que foi uma gravadora aí da arte muito boa esses anos, depois da pandemia, nas redes sociais, né? Como a gente falou ali, de ter ficado esse tempo muito isolado, muito preso, fez com que a gente conhecesse mais coisas, no geral. Quem tem mais interesse em buscar, já buscou esse viés, já buscou a arte, né? O fungo que a Bruna falou aí. Ai, essa conversa é muito boa, mas a gente precisa terminar. É isso.
Que ódio. Mas a gente continua hoje à tarde. A gente continua na aula, a gente continua na aula. A gente vai se encontrar de novo hoje à tarde no teatro. Foi muito bom Felizmente. você ter vindo, Rose. Adorei, muito Muito obrigada obrigada. mesmo. Obrigada pelo convite, adorei. Eu sempre gosto de estar com vocês. Eu espero muito que essa conversa tenha conseguido plantar a sementinha da arte no coração de cada um de vocês que está assistindo. Também espero. Tchau! Tchau, gente.